Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda e Tomás Ferreira. Hey, hey, hey. Infelizmente hoje o Miguel não pode estar presente connosco. Como parte do nosso segmento de temporada de prémios, vamos dar uma olhada aos prováveis candidatos aos Oscars de 2026. Hoje falamos do Agente Secreto, mas primeiro, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. O Agente Secreto é um drama neo-noir e thriller político brasileiro, escrito e realizado por Kleber Mendonça Filho. O filme acompanha Armando, interpretado por Wagner Moura, um ex-professor apanhado da turbulência política da ditadura militar brasileira de 1977, tentando fugir à sua perseguição. O filme teve sua estreia mundial na competição principal do Festival de Cannes de 2025, onde recebeu a aclamação geral e se tornou o filme mais premiado do festival, ganhando o prémio de melhor ator para Moura, melhor realizador para Mendonça Filho, o prémio Art House Cinema e o prémio Fipresci de melhor filme. Nos Globos de Ouro, tornou-se o primeiro filme brasileiro indicado para melhor drama, ganhando os prémios de melhor ator em filme de drama e melhor filme estrangeiro. Encontra-se neste momento nomeado aos Oscars para melhor filme, melhor ator para Moura, melhor elenco e melhor filme internacional. Pois bem, louros e salvas não faltam para Kleber e a sua revisitação de um Brasil não muito distante. Mas será que Royale Without Cheese gostou de mais uma história de pissarra em tempos de crise? Ou ficou-se por outras vistas, descansando na praia mais a caipirinha? É a altura do samba. O que dizemos? Achei o filme genial. Eu gostei mais com esta rewatch, I must say. I don't think I was in a good mood the first time I watched it. Às vezes isso influencia, não é? Claro, O mood em que estás ou a concentração que tens, mas gostei mais desta vez que vi o filme. Eu também acho que So I don't have much to say in opposing. acabar o filme, depois senti... Ou seja, eu, quando terminei o filme estava a sentir que provavelmente ao rever vou gostar ainda mais. Porque acho que o filme... Primeiro o filme acho que é surpreendente porque é bastante demorado e demora a revelar muitas coisas. Vai. É paciente. Ou seja, não sei, quando ouves um filme O Agente Secreto, mesmo sabendo que é um filme mais art house, é um filme mais desse tipo de cinema, acho que uma expectativa se calhar vai ser uma coisa mais thriller intensa. E não diria que o filme é nesse sentido todo. Acho que é um filme bastante low-key em muitos sentidos. Mesmo a performance do Wagner Moura não é uma performance de espalhafatosa, é muito mais contida, com os seus momentos, claro. Gostei imenso do filme e não estava à espera que depois pelo final me sentisse tão emocionalmente afetado por tudo. E a mesma cena final com ele agora como Fernando, não é? O filho. Achei uma cena mesmo muito bonita, com aquela rapariga e a presença do presente, e que acho que isso é crucial também para as ideias do filme. Funcionou super bem e mesmo o facto de o revelar da morte dele ser feita daquela forma que muita gente já havia falar que não gostam porque é demasiado subversivo, subverte demasiado a expectativa, e quando o filme já é tão low-key em toda a sua construção e de repente até a morte do personagem principal é feita desta forma fria e distante, que é uma imagem dele morto num jornal. Para mim funciona super bem, acho que faz todo o sentido de ser desta forma, mas percebo que, pronto, quando há também uma necessidade de construir tensão que o filme aí rejeita, porque, ou seja, é essa ideia de será que ele vai conseguir, será que não, é rejeitada. Mostra ele morto naquele momento, anos mais tarde. Mas eu acho que é a forma mais justa de lidar com esta questão, não é? Muita gente foi morta desta forma injusta e completamente injustificada, não é? E foram relegados estas imagens no passado, um corpo morto neste jornal, outro corpo morto neste jornal, estas vozes em cassetes, que muita gente agora nem... Como é que ouviram? E por isso esta personagem da Laura, acho eu, que está a ouvir esta história, está de repente, não é? Esta pessoa que se calhar era só um corpo morto no jornal, é uma pessoa com imensa vida, uma pessoa com imensa história, e ela conecta-se emocionalmente a essa pessoa através do arquivo e através ao ligar-se ao passado. E achei essa ideia muito bonita, muito interessante e super bem conseguida depois com a cena com o filho, que não teve tanta conexão ao pai como ela teve através da voz do passado. E então esta passagem da pen com a voz do pai, em que tu percebes, ele agora se calhar vai aprender mais do pai do que não sabia. As ideias muito bonitas no filme. Aquilo com que me liguei da primeira vez que vi o filme, tanto quanto a segunda vez, manteve-se. E foi a razão pela qual eu gostei do filme na primeira vez, pelos aspectos que gostei, e que agora aqui ficaram reforçados, que é o seguinte: para mim, acho muito interessante ser um filme sobre
uma ditadura, num dado país, neste caso Brasil, ser um filme sobre uma ditadura em que efetivamente nós não vemos hum, as infraestruturas ou melhor, os instrumentos de poder a serem exercidos sobre as pessoas de uma forma tão tradicional ou convencional como em outros filmes de ditadura. O que seria o normal seria a polícia política ou polícia secreta, não é? Tortura, prisão, não é? Essas são as coisas que se esperam, tipo, ou censura, não é? Se calhar um dado momento fez censura, tipo, não tenho completa certeza, mas estes elementos que seria o normal num filme de ditadura, talvez mais presentes no I'm Still Here, filme que ainda não vi, mas tenho de visitar, não estão aqui. Não estão aqui, portanto, o que depois se gera como uma pergunta interessante, ok, como é que vamos expressar então esse meio ambiente de opressão que efetivamente não está presente pelos métodos tradicionais pelos quais são expressos em cinema. O que se gera é uma atmosfera muito interessante de sugestão de medo, não é? É um clima de pleno suspense, porque o que nós temos é um protagonista, que é este Armando slash Marcelo, interpretado pelo Wagner Moura, que desde o do começo neste caminho para Recife, não é? A cidade a partir da qual ele vai tentar obter o passaporte para fugir com o filho para os Estados Unidos da América e fugir à ditadura, fugir ao clima de perseguição de que é alvo por parte deste Chirotti, que é este chefe desta grande empresa de engenharia elétrica que o persegue e que tem assim uma espécie de relação próxima com o governo brasileiro, não é? Uma relação de interesse. Ou seja, perseguimos-lo, ou melhor, persegui-lo. Seguimos esta personagem sempre com esta noção de que a qualquer esquina, a qualquer momento, ele pode ser morto. E isso é expresso pelo olhar dele, dentro do carro, fora do carro, as interações com os elementos da autoridade que são a polícia, que é uma polícia corrupta, os delegados, não é? A polícia que não se pode confiar. À semelhança com o It Was Just an Accident, se queres passar ao lado que não façamos queixa a ti ou que não nos aproveitemos da tua situação de fragilidade, you need to bribe us, que acontece um bocado com aquela polícia naquela primeira instância na bomba de gasolina. E depois tens os outros elementos que não são diretamente ligados a essa polícia, que são os elementos que fomentam essa atmosfera de contínuo medo, contínua suspeita, que a qualquer esquina pode acontecer alguma coisa, que são estes elementos um bocado sobrenaturais que estão ligados ao carnaval, né? As pessoas com as máscaras, aquela uma pessoa, aquele urso num fato de palha que vai para o carro dele e começa tipo a correr atrás dele e há aquela sensação de que, não é? Aquela sensação de medo, não é? A qualquer instância vai surgir alguém armado que o vai matar, não é? E isso leva-me tipo a este elemento também que é um bocado incomum num filme sobre ditadura, que é esta ideia do hitman, não é? Tipo, não é normal, tipo, não o hitman é uma personagem, uma figura quase de lenda urbana que não se vê muito associada às ditaduras, é um bocado a polícia política, tipo, tanto o assassino é integrado no aparato estatal, não é? E não uma coisa privada. Não um hitman que tu obtenhas tipo um militar escorraçado ou reformado, ou que seja, como este caso de um ex-militar que é este Augusto que trabalha com o enteado. É? Não, o afilhado, acho eu. Sim. Enteado? E, Acho que é enteado. enteado, sim, ok. Não lembro. Mas E portanto isso Bobby. é interessante. Sim, o Bobby. Portanto isso é interessante, isso é inesperado. Tipo, não é uma coisa que eu alia a ditaduras, esta ideia de hitmans que vêm por mão invisível, não é? Esta ideia da mão invisível que é muito aliada ao como se comportam tipo, os elementos de repressão no filme. Não tem nada a ver com a polícia política, tem a ver com esta oligarquia, estas empresas que são um poder civil, não é? Industrial, aliado ao Estado. Portanto, o Estado nem sequer está presente. São estas empresas que têm relações de mão invisível com o Estado e, portanto, é bom que pessoas menores que trabalham dentro da área onde trabalham estas empresas, como é estes funcionários públicos da universidade, baixem a bolinha perante esses outros manda-chuva que, por estarem aliados aos interesses o que é que são os interesses do Estado, é bom que qualquer financiamento que eles tenham para, tipo, desenvolver a sua própria pesquisa, e depois há aqui um contexto de que o norte do Brasil tem sempre um clima de tensão, acho eu, com o sul, que é onde está focado a indústria maior, não é? É o centro, enquanto que o interior, o norte, tem menos desenvoltura em termos de infraestruturas e etc. E isso é uma coisa que se repercute em outros contextos. Também semelhante com o que foi a Guerra Civil Americana, em que há uma diferenciação entre o norte e o sul, só que em reverso, né? Em que o sul é o menos desenvolvido e o norte é mais desenvolvido e etc. E depois disso geram climas de tensão. Neste sentido, é o oposto, não é? Tipo, no sul é onde está o centro
da indústria do Brasil, e portanto é bom que estas pessoas ali do norte lachem bolinha não é? Ou seja, são muito restringidos. Vêem-se restringidos no que se podem desenvolver, e todo o Brasil que tem relação com o mundo exterior e consigo mesmo acontece ali no sul, não é? E depois é interessante que as cenas que mais elicitam uma reação emocional da minha parte é sobretudo quando depois deste começo em que vemos o Wagner Moura, o Armando, não é? Instalar-se nesta nova vida no Recife, em busca do seu passaporte, em comunicação com esta Elsa que vem desta comunidade de resistência visível, que tenta procurar ajudar estas vítimas do regime que recebem ameaças de morte, e todas são colocadas, ou muitas delas são colocadas neste edifício, que é o edifício Ofir, acho eu, managed, um bocado gerido por esta senhora de força, que é a Dona Sebastiana, que é um personagem bastante interessante, acho eu. Tipo, não sei, tipo, tem esta ar de relação completamente diferente, mas o meu pai, tipo, estava a ver o filme com o meu pai, e portanto daí surge também uma espécie de conversa subsidiária, tipo, uma outra raiz completamente diferente. Ele está a ver estas imagens dos anos 70 e lembra-se da sua própria infância, né? E o Brasil, depois lembra-se de Moçambique, por ilação, não é? E portanto, começa a falar sobre isso, e saímos do filme também um bocado a falar sobre Moçambique e todas essas coisas, vivências que eram. E também lembrar que a família dele é uma família muito matriarca, não é? Que era a tetravó, e depois a bisavó, e depois o que era para mim a minha tetravó, mas o que era para ele, tipo, a bisavó dele, não é? Tipo, e portanto há todas essas histórias que vêm por arrasto, e é sempre nunca há um marido. Há uma grande mulher de família que organiza tudo e todos. E a Dona Sebastiana foi um bocado isso, porque eu ainda conhecia a minha bisavó e depois a minha avó, não é? E são pessoas, eram mulheres que eram bué assim, tipo, falavam com toda a gente, e tu fazes isto, fazes aquilo, e entram pelos espaços adentro e organizam tudo, e portanto foi uma coisa muito interessante. E portanto é uma personagem muito viva nesse sentido da personalidade, que eu achei que foi curioso, e até pela forma como ela brinca com as pessoas, com aquelas pessoas que têm naquele condomínio, até na forma como ela liga o Wagner, tipo, àquela outra mulher vizinha que é dentista, com quem ele acaba por ter uma relação mais afetiva de namoro. Que é logo tipo, nunca se sabe o que é que pode acontecer, não é? Tipo, já começa a criar o papo segredo. Isso é bem engraçado. Tipo, ou seja, isto tudo para dizer, a presença dessa personagem no início do filme, no primeiro ato, e essa criação de uma comunidade de família é interessante, porque de par em par com a suspeita, com o clima de medo. O Kleber faz esta coisa muito interessante, que é criar um clima de um regresso a uma espécie de normalidade num espaço que não é normal, não é? Lembro-me um bocado da curta que eu fiz, que é tipo In a House at Night, em que falo de meio de uma filha, tipo, num espaço que é alienígena, que é um abrigo para vítimas de violência doméstica. Aqui não tens um abrigo para refugiados, digamos assim, do regime de ditadura que é o Brasil da altura de 1977. E portanto é uma nova casa, e eu sempre gostei desse conceito de alguém ser atraído por uma nova casa, ou conseguir achar guarida numa nova casa, apesar de ao mesmo tempo não é uma casa normal, não é? É um lugar temporário até se achar a verdadeira nova casa, onde estas pessoas podem ser família outra vez. Mas em todo o caso, há um momento de espera, há um momento temporário em que as pessoas têm de tentar ser de si para si, e tu vês como é que eles se ligam uns com os outros, e acho que isso é interessante, porque não é só aí, mas também é no local de trabalho do Armando, que tu vês uma espécie de uma continuidade dessa ideia de família, das pessoas tentarem rir-se, não é? Do regime. Tanto quando leem aquela peça de jornal, e há aquela perna peluda que anda a matar pessoas, e é uma metáfora para o que realmente acontece, os assassinatos que acontecem na penumbra. E acho que vem o gráfico, acho que há um elemento de gore neste filme, de exploitation, um bocado de par em par com o Jaws, e se calhar o Jaws do Spielberg vem como herança dos filmes do Roger Corman dos anos 60, que são filmes que exploram, pronto, ou seja, as zonas mais garridas do ser humano, em termos do interesse pela violência, o interesse pelo sangue, não é? E acho que o Jaws é uma herança disso, e este filme, por sua vez, também é uma herança do fascínio do Kleber pelo Jaws, porque se calhar em criança ele também se revia como Fernando, porque não podia ver esse filme do Jaws. Acho que tenho a impressão que ele falou disto em entrevistas, e é uma coisa que ele dá à personagem do Fernando, como uma memória do miúdo que ele foi, tipo, nos anos 70. E portanto é interessante eles estarem ali a brincar com esta perna peluda, que é um bocado o tubarão do filme, não é? Tipo, e o tubarão do filme, o tubarão da ditadura, vem por meio de muito destes mascarados do carnaval, esse urso mascarado, o tubarão, que é o filme que causa um caos popular, tipo, no Brasil da altura, quando
as pessoas saem do filme e falam muito, fui ver o tubarão, e tipo, isto acontece no filme, consegues criar um imaginário ao redor disso, mas também da perna peluda que é a prima do tubarão, um bocado, não é? Então isso é interessante. E a última análise dos assassinos, este Hitman, que trabalham para estas empresas. E essa ligação toda é muito bem feita e acho interessante. E, sobretudo, o filme elicita uma reação emocional bastante forte da minha parte quando tens o flashback. Acho que para mim a cena-chave no filme é quando tu tens o Wagner a falar tipo na antecâmara do cinema ao pé do o sogro. Estão a ter aquela conversa com a Elsa que é gravada e depois que Laura, não é? Tipo, a miúda mais nova ouve anos depois. Eu gosto muito da montagem nesse momento. Ele consegue fazer estas analepses que não são flashbacks, não é? Que são saltos no futuro para pequenas imagens que ele vê, que na verdade são flashbacks, mas são colocados na montagem como posteriores ao flashback, como decorre de forma cronológica. Ele primeiro começa a contar como conheceu pela primeira vez o Geróti, o que é que achou dele, um filho da mãe, um merda. O filho dele também é um merda. E portanto, ele introduz tipo ao departamento de engenharia elétrica lá na universidade, o que estão a desenvolver, o carro elétrico, etc. Ok, e qual é tipo, a dinâmica dessa personagem do Girotti perante estas invenções da universidade que recebe dinheiro público e portanto não é como ele é, que é uma empresa construída de raiz com o investimento dele, não é? Tem um conflito logo nas formas diferentes de fazer e de chegar a resultados e chegar a novos empreendimentos e invenções e cria esse conflito. São simplesmente formas diferentes, legítimas nas suas formas, mas o que aqui se encontra é alguém que, por tem a guarida e o apoio maior do governo brasileiro, pensa que pode exercer o poder sobre quem recebe dinheiro dos contribuintes. Tipo, é fácil, não é? É fácil o dinheiro do contribuinte, é um bocado o que ele diz. Tipo. E não sei, tipo, essa conversa toda de tentar intimidar alguém porque simplesmente a forma dele conseguir chegar aos mesmos resultados que a outra pessoa, mas só de ser diferente e por ser fácil. That strikes a chord with you because why should you like ser bully dessa forma de chegar a estes resultados quando é tudo em prol de criar um país melhor, de criar um Brasil melhor e criar diferentes polos, não só no sul, mas também do norte, de autossuficiência deste país, em que tens diferentes cientistas e diferentes experts a tentar construir uma identidade, tanto cultural quanto tecnológica, de um país que pode crescer. E no fundo tens um país que está em bulha consigo mesmo, não é? A pissarra, não é a palavra, não é? Tipo, ou seja, a pissarra é mais a resistência popular, tipo, perante o país. Mas aqui empresto porque é que o país tem de estar, tipo, assim, em que os estão num patamar em relação a outros, quando todos estamos a tentar construir a caminho de um país melhor e maior e mais forte, e que devia ser assim, que diferentes polos deviam estar espalhados pelo país e não só no litoral ou no centro, que normalmente é isso que acontece, não é? Tipo, as zonas industriais são aí. E depois há as pessoas que querem guardar o estado das coisas, não é? Que é o caso do Girotti. E isso, essa ideia do bully e usar isso para criar uma zona estanque de poder ali, tipo no sul, mexeu comigo e aliado a isso, o método de intimidação que vem com uma espécie de misoginia. A sua mulher é muito bonita, não é? É o que eu fui secretária e tipo, fiquei assim todo, tipo, pele like gross, arqueado, e depois ela levanta-se da mesa. That scene was very well done, like na montagem, e a forma como ela reage, como o Wagner fica e tenta defendê-lo, e depois ela regressa e chama-lhe filho da puta, vai tomar no cu, E eu, yeah, do it, man, get him, é tipo, foi horrível, e depois a forma como ele descreve todo o desenrolar dessa relação com o Girotti, tipo, durante esse dia, tipo, há muito tempo atrás, em 70, 70 e poucos, em que o Girotti vem conhecer o departamento e, no fundo, anula o departamento. Há pelo meio analepses, que são estes saltos de flashback. No fundo é uma flashback, mas estamos a ter acesso a imagens, por exemplo, de uma mão, a mão dele, com as marcas de feridas de ter dado o murro no filho do Girotti. Ou então depois brevemente a cara da Fátima, a mulher dele, na altura no café, em descontentamento. Mas são pequenos glimpses, pequenas analepses, porque são analepses ou porque saltam à frente da forma como o flashback é contado. E depois ele diz, esperem aí, eu não contei o que aconteceu antes da reunião em que o Girotti cancelou ou fechou o departamento. E depois aí somos revelados. E é algo interessante nesta ideia de como é que a montagem pode operar e como é que as narrativas operam para conter drama. É precisamente pelo facto, e isto é o exemplo microscópico, ou então temos acesso aqui a
ao microcosmos mais pequeno de como é que um filme funciona em termos dramáticos, a um nível mais amplo. É que muitas vezes qual é o conceito de um setup? É que tu começas um filme, mas as personagens não estão, protagonistas e secundários com que ele se relaciona, não estão esvaziadas de vida. O que vamos aceder é a um filme que já está em andamento, mas o mistério é o que é que aconteceu anteriormente, a que nós não tivemos acesso, não é? O que é o background das personagens. E portanto, este flashback também está a operar segundo este dispositivo dramático semelhante, que é, temos um acesso o que é que foi conhecer o Girotti, o que é que foi a finalidade de conhecer o Girotti e ele cancelar ou fechar o departamento e o que é que isso traduz e o que é que isso representa sobre este poder industrial aliado à ditadura brasileira e como é que ele opera para espezinhar quem tem menos poder. Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui a ver como é que o Kleber, de forma engenhosa, usa a montagem para suster o ponto central e que foi a real moça, a real tensão dessa última reunião em que o departamento fechou e, portanto, a livelihood da Fátima e do Armando e de muitos outros que trabalhavam nessa universidade, puf, se foi embora, não é? É que por trás dessa reunião havia tensões mais pessoais. E depois parece que ao revelarmos esse flashback para depois, que é o jantar no café, ou aquele restaurante em que há uma zaragata entre o Gerotti e a Fátima e o Armando que chega a murro, acho que tem qualquer coisa de efetivo, não é? O facto de não ter sido. É uma surpresa. Porque de repente essa reunião última ganha uma dinâmica mais pessoal e inesperada. Ou seja, se ele tivesse primeiro mostrado o jantar e E eles a depois a discutirem, reunião? e depois a reunião era. Porque a reunião não é explosiva, ou seja, não, em termos Exato, não. dramáticos não ia ser tão efetivo, por isso faz todo o sentido diverter e é muito mais dinâmico e interessante ver dessa forma, até porque ele depois ele pede ao pai dela, da Fátima, para se chegar mais ao pé. Então, interessante ele pedir isso, e depois tu percebes que é porque ela, no flashback, na história, fala bem do pai e diz aquelas coisas sobre o pai, que ele é um homem simples, mas um homem justo, ou como é que ela That was diz. cool. I really Exato. liked that. No, I really liked that. Acho que é super estúpido. I really hate it quando pessoas. eu não gosto de pessoas em posição tipo, em posição que usam a sua posição de poder, quer seja económica, seja simbólico, o que seja, para intimidar outras pessoas e que possa haver esta ideia de que por terem mais dinheiro ou por terem um maior poder ou estar melhor na vida, que são melhores pessoas moralmente. E ela acho que diz algo muito bem, que é o meu pai pode ter menos que tu, mas é muito mais homem que tu. Não é? Porque tem muito mais ética e muito mais moral não é? E tudo o que ela diz é muito efetivo, tipo, não é esta ideia um bocado preconceituosa que por ter menos dinheiro, ou por ter menos recursos, ou por ter uma casa menos boa, que portanto é uma pessoa suja, ou uma pessoa menor, ou uma pessoa. Estás a perceber? E acho que é um diálogo merecido nesse momento, porque este gajo foi só escroso de uma forma silenciosa durante bastante tempo. Até o chefe do departamento é um cabeludo, né? Tipo, ou seja, Yeah. esta divisão, tipo, you really want these people, to burst at him at some point. Acho que é ilícito aí. Sim, eu gostei muito dessa cena e acho que é impressionante que ela, ou seja, ela é mais uma personagem fantasma que informa a narrativa, mas não tem tanta presença narrativa, porque está, ou seja, o filho tem saudades dela, ele tem saudades dela, mas nunca vemos muito dela e por isso acho que é muito interessante que o filme consiga dar-lhe tanta potência no pouco que ela tem de presença, não é? Naquela cena ela ter tanta força e ser tão assertiva e ser tão interessante. Acho que funciona super bem para depois perceberes, ok, claro que esta pessoa tem esta força na vida das personagens que já vimos até agora, que é o Wagner e o filho especificamente. Obviamente é a mãe, sabemos que é a mãe e a mulher dele, claro que obviamente eles vão se ligar com ela e vão ter saudades dela, mas para nós como audiência também precisamos de vê-la com presença e de vê-la com força, e acho que Yes, essa cena yes. faz isso muito bem. Um, e sim, é super gratificante vê-la a dizer ao outro gajo vai tomar no cu, não sei o quê. Yes, yes. Sabe bem, não é? A E questão da acho que perna. sim, sim, sim. Tinhas trazido essa questão da perna peluda, que é também um dos elementos mais estranhos no filme e mais interessantes, porque de facto liga-se a esta questão do filme que é a presença da cultura e dos mídia, os filmes, as- os jornais, né? Toda esta questão, os arquivos, estas gravações, tem cassetes, há, tipo, há esta presença toda dos mídia
e de como isso tem influência no imaginário das pessoas, e por isso faz sentido, né? Estão a ver o The Omen, estão a ver o Jaws, por isso há qualquer coisa que faz todo o sentido que depois este jornalista, que não vemos propriamente, mas que pega nesta história da perna cabeluda para falar do que é a violência policial, que é algo que não podes falar, não é? Nos jornais isso é censurado, mas como ele usa este meio do folclore para atribuir a violência policial, lá foi a perna peluda que atacou estas pessoas, né, por exemplo, os homossexuais. É super interessante essa ideia. E acho que pelo que eu vi do Kleber Mendonça, é mesmo uma coisa que aconteceu. Este jornalista começou a Sim, contar a já foi história uma desta lenda urbana forma. da altura, acho eu. Exato. E tinha a sensação que seria algo. Tem mesmo arte de ser algo que realmente aconteceu, Sim, tipo, na exato. altura. Tem, até pelo esforço em mostrar o artigo do jornal com a imagem, a caricatura da perna, etc. E todo, né? Todo o tempo que é dedicado a esta perna é toda uma personagem, portanto faz sentido. Although, eu devo dizer, eu fico um bocado conflito, eu tenho um certo conflito com a necessidade de se ter. Mas isto agora a partir daqui é completamente subjetivo, não acho que é necessariamente uma coisa má do filme. Enfim, quando se dá a opinião, acho que há coisas que acabam por cair numa maior objetividade do que é que foi, do que é que foram as falhas do filme, que mais que uma pessoa pode concordar, enquanto que outras percebo que são inteiramente subjetivas. Para mim é um caso que eu vejo como subjetivo. O que eu digo a partir de agora é que, por exemplo, para mim não sei se funciona plenamente a questão de mostrar a perna, a animação da perna a matar pessoas, tipo, apesar de eu perceber e por perceber a intenção, aceito perfeitamente que é isso que ele quer, que é, ou seja, o imaginar uma perna a matar pessoas pede um bocado de mostrá-la desta forma ridícula, tipo a matá-las, e portanto, e vai de encontro ao Jaws e vai de encontro a mostrar o monstro. Não é? E mostrar as pessoas a rirem-se do descabido que isto é, não é? Quando elas estão. Ou seja, nós temos esse momento a ser interpretado entre esta personagem que é. Não sei se é a Isabel Zoá, tipo a personagem portuguesa. Tipo, ou seja, é esse corte entre o riso deles imaginarem isto e, portanto, tem o seu quê de efetivo. Ao mesmo tempo, a minha primeira reação na altura foi do Benita Ciat, porque acho que se calhar é um bocado. Eu já estava tão habituado ao mundo invisível e ao poder de sugestão do monstro, sem me ser mostrado, que aí eu achei um bocado demais. Certamente foi uma das coisas da primeira visão do filme, quando vi na sala de cinema, fiquei. Nah, a minha reação foi tipo, não. Fiquei tipo, putz, desse, e não, fiquei um bocado assim. Desta vez acertei mais, porque percebi a intenção, mas ainda assim é uma coisa que fico. I could do Sim, eu without, mas aceito, também não eu estraga o aceito. filme. Eu Outra aceito coisa porque, é. porque não é o monstro, ou seja, a perna não é o monstro real, não é? Ou seja, o monstro não está a ser mostrado, tu não estás a ver os polícias a matar, tipo, a Não, não, não. fazer aquilo Não, não. àquelas Eu pessoas. continuo a perceber que o monstro real, o monstro invisível são as polícias. Portanto, efetivamente, não é? É só o facto de. O filme de repente vira. Gore, gore, estás a perceber? Tipo assim, uma coisa à toa Sim, e eu é tão percebo. sabido, tão contido e de repente vês uma cena super garrida. Mas como o filme já tem um eco desses elementos, porque fala do Jaws e etc. Ok, eu dou o braço a torcer e percebo que é uma coisa que não coloco num patamar de uma falha objetiva, mas algo que é Sim, muito mais subjetivo. subjetivo Sim, da sim, minha por isso é que só parte. estava a dizer porque é que para mim funciona. Que é Yeah, precisamente sim. por isso. Porque se não mostrares para mim, depois não tem. Só vê-los a ler aquilo não transmite o quão ridícula é a situação, não é? E não transmite o quão eles sabem que, obviamente, não é a Exatamente, perna peluda. exatamente. Por isso tens que mostrar Yeah. o que é tão óbvio através da imagem. E essa foi a inferência que eu tive desta vez ao ver uma segunda vez do que não tive na primeira, por exemplo. Uhum. Portanto, aceitei muito mais. Yeah. Mas, por exemplo, acho que a primeira metade, eu só saí um bocado mais económico em certas coisas. Tipo, acho que eu gosto de como eh, né, abraçamos a viagem para o Recife e a apresentação das pessoas no edifício, etc e tal, mas se calhar encurtava um bocado a coisa lá no momento em que ele vai para o Instituto de Identificação, tipo, quando ele vai para o novo trabalho, se calhar começava logo na cave, quando ele está, por exemplo, na área de trabalho dele a ver os arquivos, e é aí onde se acontece a peça-chave de este é o meu interesse enquanto estar aqui. Puseram-me no local em que eu quero tirar uma fotografia da minha mãe para levar comigo para o estrangeiro, enquanto que o resto, a equipa, etc e tal, e depois, eu sei que às vezes quero aproveitar esses momentos para mostrar outros casos do dia a dia em que pessoas são vítimas de outros hitman, digamos assim. E há esta história da mulher que deixa que a filha de empregada seja balroada por um motocarro e em que medida é que isso aconteceu, mas essa história passou um bocado ao lado e não a senti, não a percebia, tipo, as nuances disso, honestamente, e achei que seria outra coisa que se encaixasse nessa dinâmica, ok, outro caso de um assassinato acontecido
ou por polícias corruptos, ou por alguém que contratou um hitman, o que seja. Mas, porque esta história do autocarro, não sei se foi mesmo que isso aconteceu, não é? É sempre essa questão, tipo a história que é a história de papel, a história de jornal, ou que nos é dita nunca é, se calhar, a história real. Mas não fez muito por mim nesse momento e acho que gostaria de ter mais focado no momento em que ele está na cave e se calhar aí haveria um cruzamento com a polícia, não é? Que é outra personagem-chave, que é o delegado Euclides, em que o Euclides aparecia na cave e pronto, a vila um bocadinho não passou bem, etc. E ok, that would be wrapped up. Porque de resto não fiquei... demorou-se demasiado ali no pátio e não sei o quê. E depois há um corte engraçado, que essa cena começa tipo de manhã cedo, ainda está escuro. Tipo cá é tipo dawn. E depois há uma panorâmica do corredor em que estão todos a ir para a sala principal onde estão as secretárias, né? Há uma panorâmica desse corredor em que ainda está escuro, lusco-fusco, como diria o Ricardo Araújo Pereira, e a transição em panorâmica para essa sala principal das secretárias, onde os funcionários trabalham, e há uma luz enorme de repente, há uma luz bright, e também é engraçado porque é intencional, porque também as personagens não estão à mesma distância da câmara como passam a estar nessa sala, tipo, lógico, obviamente uma diferenciação, mas achei um bocado estranho, tipo, em todo o caso, porque a conversa em tempo real de um corredor para a sala. Isto é uma coisa simplesmente técnica de montagem que eu achei engraçado, porque é uma conversa em tempo real que muda em termos de tempo diegético, porque está a sugerir que é uma elipse, porque a luz muda, a distância dos personagens em relação à câmara muda, e acho que foi um bocado estranho. Okay. Eu não sei o que é que estás a falar, honestamente. Pronto, mas sugere dúvidas no meu caso. Pronto, isto é uma coisa de like, editing que acho que não combinou muito bem, mas lá está, como tu és levado pela conversa e pelo mundo, pelo detalhe da história, não pensas nestas questões de continuidade. Eu acho que efetivamente, se calhar, acho que foi uma coisa de continuidade que estava lá, mas eles decidiram é mais importante a história do que realmente olhar para a continuidade. Eu aí notei nisso e achei que foi um bocado estranho, mas só notei na segunda rewatch, portanto não foi uma cena. De resto, eu acho que o mundo dos Hitmans é um mundo muito interessante. Aqui seguir aqueles personagens dos dois Hitmen e depois perceber que eles são um bocadinho e eles têm caras interessantes também, um bocado à semelhança do que acontece com o Marty Supreme. As personagens secundárias têm caras específicas que não são, não são glamorizadas, não são bonitas, né? São específicas de um sítio e contexto. E ali aquele tenente, não é? Ou o que ele seja, e o enteado são duas personagens engraçadas, não é? Tipo, meu coronel, caralho, não sei o quê. É bem engraçado. E enfim, acho que é bem curioso, tipo, a relação que se depois cria. Que eles, tipo, eles subcontratam um outro hitman, essencialmente. Não é? Exato. Que é bem interessante também essa ideia dos hitmen, que na verdade vão pagar outros gajos para fazer o trabalho. Não é? Tipo, ou seja, tens acesso aí a uma forma de modus operandi e como as coisas funcionam que é interessante simplesmente ver a logística da coisa, acho eu. E como eles vão receber 60 mil, vão pagar 4 mil ao outro gajo. É tipo, ok, faz sentido, eu percebo, né? Que fariam isto, mas na minha cabeça é claro que eles vão matar por 60 mil, tem que ser eles a fazer o trabalho, mas tipo, exato. mas volto a fazer outro caso qualquer. Tipo, relembro-me, porque é que houve a decisão de arranjar isto tudo? Acho que é só porque, para mim, do que eu percebo, é só porque é uma boa decisão financeira e é muito mais seguro para eles tipo, do que ser eles a matar o gajo, assumo eu, mas não sei. Acho que isso era a ideia do claramente filme, não funcionou. Um gajo está a contratar outro gajo para fazer uma coisa e depois subcontratas outro para fazer outra coisa, que é mesmo, tipo, mesmo no processo do fascismo, é mais ou menos tipo isso que acontece. Tipo, há uma cadeia de subcontratações para fazer a coisa horrível que os que estão no topo não querem necessariamente fazer diretamente. Mas tipo... Eles são hitman, não é? Eles deviam tipo, tomar à mão até porque pediram mais dinheiro para fazer aquilo que deviam fazer. Portanto, acho que é um bocado estranho, tipo... Ou seja, estás a questionar a moralidade do hitman, estás a dizer que isto é imoral receberem o dinheiro e não fazerem o trabalho. Não é a moralidade que eu estou a questionar, eu estou a questionar a logística. Tipo, why would you, if you ask for more money to do the job that you are an expert at, why would you get yet another one? What's the necessity? Sim. Eu não estou a perceber qual é que é a tua dúvida aqui. Eles pediram mais dinheiro ao Girotti para fazer o trabalho, right? Para matar o gajo. Não, porque sabem que é tipo, sei lá, não sei qual é, tipo o pensamento deles, ele é branco. O pensamento deles é, eu quero dinheiro. Tipo, não é um tipo que vai ser facilmente esquecido, é um tipo que está nos jornais, se calhar, e portanto vão fazer aquilo que vocês já fazem, que eles são envolvidos neste trabalho de risco. Tá bem, claro que themselves? Mas isso não contradiz nada do que eles fazem depois. Que é contratar outra pessoa para fazer o trabalho. Tipo, eles vão pagar ao gajo, eles estão envolvidos no processo de qualquer das maneiras. Sim. É só que
Bro, eles são hitmen por profissão, tipo, não sei, O tipo, ou que é seja. isto? Estás Não, a mas não perceber? achas estranho? Eu A acho um bocado estranho. honra de ser Whitman. Não, Como é eu que eles se só. atrevem O que é que isto exigiu? Ou seja, para mim é um bocado uma parte que, ok, eu aceito, mas ao mesmo tempo fico. Parece que exige que eles tinham de ter tipo, tomado consciência a certo ponto na história, tipo nessa altura, que, ok, não, não, este tipo ainda é mais perigoso do que nós pensámos, nós vamos ter de fazer uma subcontratação. Mas aí, tipo, não ocorreu nada, é só. Eles tiveram a mesma informação que tiveram ao início quando tiveram aquela reunião com o Girotti e de repente decidem, ok, vou contratar este outro gajo. What was the reason? You already hit men who do these very risky things. Why don't you do the thing you're trained to do? Or that you already are used to do? I mean, eu Why do não you need to concordo get nada another com o que hitman? estás a dizer, mas pronto. Não percebo a tua É perspectiva, só. honestamente. Não? Tipo, ok, eu acho Não. que, eu acho que é estranho. Mas, Porquê não, que eles percebo, arranjaram outro percebo, mas hitman? tipo, eu percebo o que é que tu queres Um dizer hitman de certo ponto. Mas que nem tipo, sequer é. não me surpreende que eles o fizessem. Tipo, porquê? Se podem contratar outra pessoa para fazer? Não me surpreende. É só tipo, what went to the decision? Tipo, I'm just curious, like, Porque tipo, why. matar uma pessoa Toma um e ser risco, estás a apanhado não é perceber? fixe. Mas ainda pior é a velha coisa. Tipo, if you want a job well done, you do it yourself. Estás a perceber? I You do guess. it yourself. You do it yourself. E não é como se estes tipos fossem tipo um Zé da esquina que tá São tipo a vender sim. ovos. É Tipo, pá, eles são um já bocado. fizeram isto antes. Eles já fizeram isto antes. Tá bem, fizeram isto São antes, mas o que é militares que já que. fizeram isto antes milhentas vezes e já sabem o que é que, não é? Não sei se fizeram milhentas vezes. É quando que este tipo parece-me, tipo, eu faço isto nas horas vagas, tipo, este outro tipo. Uhum. I don't know. Portanto, há uma diferença. E eles Claro que estão há a uma tomar um diferença, mas risco ao a deixarem diferença uma é que eles não pessoa. querem o risco envolvido naquele momento. Eu acho que, eu não sei. What am I talking about? Eles estão a tomar um risco ao deixar que esta pessoa mate outra pessoa. Eu só estou a dizer. Se era para fazer bem, eles faziam. Quando eu faço um serviço, faço bem. Eu, quando mato as minhas Eu só não pessoas, eu estou a mato-as perceber bem. porque é que tu achas que eles nunca fizeram isto antes. Porque é que onde é que estás a tirar a ideia de que isto é a primeira Não, vez eles que eles já fizeram isto contratam. antes. Não, que eles subcontratam alguém para matar. Estás a dizer, eles já mataram milhentas de pessoas. É a impressão que me dá quando eles dizem tipo. É a impressão Senhor que te dá, Gerotti, nós já exato. fizemos Não isto sabes? antes e você sabe quanto é que isto Então custa, eles não são é? Branco? salesmen, eles estão a vender o que querem. Ok, se calhar é isso, né? Se calhar é isso. Não Se sei. calhar eles Eu estão não estou a mais dizer numa que é, não dinâmica estou a dizer de que é. nós somos o. Nós às vezes somos hitman e às vezes somos tipo o middleman que leva a outros hitman. Exato. É isso Maybe que eu that's achei the case. interessante. É essa Se calhar é sugestão isso, que se eles calhar já é isso que fizeram. não estou a questionar. Que este é o processo de trabalho deles. É assim que eles Yeah, yeah, tiveram o yeah, seu yeah. sucesso. Por isso é que eles. Eu passei imediatamente para hitman só eles e não coisa, não liguei essa parte. Tu levas Yet muito a another sério a middleman to get to honra the hit. de ser Hitman. Eu levo muito a sério saber how things work. Like that's what I get lost is like in the details and the Mas world building, so to speak. às vezes é Go with preciso the flow, I guess. go with the flow e tipo, se calhar é por isto e por aquilo. Não, tens que saber tudo, o processo todo. Agora, Há não, a agora a sugestão. conversa. Não. Tipo, não, nitidamente não precisei de saber tudo, mas agora que percebi where you were coming from, tipo, que, não é, que se calhar tipo, eles são de facto estes middlemen que levam outro gajo na cadeia da matança, então, ok, faz sentido porque de facto eles nunca são confirmados como plenos hitmen ou não. Enfim, isto não desfaz nem desfaz o filme, Isto é muito é só uma coisa isto é interessante bem de discutir. simples de Tipo, debater a pronto. logística de ser Ou Hitman. seja, faz É só porque parte eu de nunca como é tinha que visto um tu. filme a fazer isso. Exato, como é que tu. Ou seja, faz parte da matriz do filme em ter escolhido esta ferramenta da expressão de ditadura que é específica, que não vês muito recorrentemente, que são Hitman, e como é que tu realizas isso? É só isso e isso é interessante. Acho que saber descobrir a morte da personagem do Wagner Moura, que é o Armando, através dos jornais, para mim funciona plenamente. Acho que ainda maior a tragédia porque não tens acesso. Tu pensavas que no meio de toda aquela balbúrdia de hitmans atrás de hitmans, que depois né, the job goes wrong, e depois o patrão vai matar o subcontratado, não é? O Bobby vai matar o outro, mas acaba a ser morto, não é? Perde-se um bocado a linha ao Fernando, mas depois o Fernando já é esta figura perdida no passado, não é? Encapsulada numa Uhum. fotografia de jornal, vista através de um ecrã de computador, não é? Arquivo Yeah. sobre arquivo, já a meios diferentes, portanto é uma coisa que perdeu-se. E elicita, chama por, evoca um grande sentido de pena. Este pai que lutou tanto por se reunir com o filho e fugir com o filho e dar uma continuidade a um sentido de normalidade e no fundo fica preso nesse período de tempo, né? Fica preso em 1977, nunca, you know, ter podido grow old with his son Uhum. and maybe have, a new family and whatnot, a new wife or whatever, tipo, essa continuação. E acho que essa ideia de amor e de não esquecer o passado está muito presente no filme. E como tu dizes bem, nessa ideia de que o filho já não se lembra tão bem do pai, não é? Que se lembra de uma imagem muito vaga e que ela
restitui o pai tipo, a ele e deixa-lhe a pen, tipo, isso é uma coisa super interessante e transformadora, não é? Tipo, deste homem já parecido com o pai, porque é efetivamente, não é? O mesmo ator. Interpretado pelo mesmo ator, mas ao mesmo tempo diferente e que não é aquilo que tu esperas, não é aquela pessoa que tu pensas, o meu pai, lembro-me tão bem, etc. Não, já é uma pessoa que está distante, é uma coisa que ele não consegue até falar e agradecia até não falar muito ao detalhe sobre certas coisas, mas fica efetivamente emocionado e é essa emoção, esse vir ao de cima desse passado, tu ficas tocado por, no fim. Yeah, I think it's a very powerful thing, tipo, esta ideia simples de um pai à procura de restituir um sentido de normalidade com o filho. E quando ele recebe, de facto, tipo, aquela última... Esta ideia da memória e do restituir da memória também está na ideia final de quando, no trabalho, no Instituto de Identificação, enquanto o Armando está à procura do nome da mãe, não é? E de levar essa identificação da mãe com ele para a viagem, recebe do filho, a partir do pai, ou seja, a partir do sogro, este desenho, esta mensagem, tipo, pela primeira vez estou a conseguir esquecer a mãe. O que é uma coisa, Yeah, ou seja, é difícil complexo. de ouvir, não é? Difícil de ouvir, porque eles têm essa conversa no início e you would like to say to the sun que não é assim tão linear, não é? Eu não quero que tu Pois, esqueças a exato. tua mãe, não quero que tu esqueças isso, eu quero que a dor se atenue, não é? Yeah. Mas o filho está a tentar, é quase como se estivesse a fazer um favor ao pai, tipo, ok, pá, eu vou esquecer a mãe, tipo, não é isso que estou-te a pedir, tipo, é só uma coisa que dói, não é? Uma coisa, e ao mesmo tempo Mas isso tens depois metido comunica com o neste. facto que ele não se lembra tão bem do pai também no futuro, ou seja, Exato, quase exato. aí uma Há uma ponte. crueldade aí, Yeah. uma crueldade poética, e no meio deste momento íntimo, a interromper tudo, tens este hitman a vê-lo à procura, né? Este gajo é o mesmo, este gajo é igual, este gajo é o mesmo, este gajo é igual. Há essa tensão e tipo essa crueldade do momento que com este momento doce há a iminência da morte, mais uma vez, Uhum. a regressar, não é? A máscara, o Jaws, não é? A perna peluda, digamos assim, e que este tipo vai morrer. E há essa crueldade que vem a cortar de forma agridoce, tipo este momento doce, e depois tens o Armando, o Armando, Armando, sim. O Armando a notar no Hitman e a fugir, não é? Ele leva para fora e tu estás tipo, ok, foge. Depois ele vai falar com o Euclides e tipo, eu não sei se tem boa ideia. E tipo, yeah. E, Por portanto, é menos quase como se fosse funciona. um. Sim, é quase como se fosse um outro subplot, não é? Tipo, o Euclides de ver o seu filho morto, ou um deles, e depois eles vêm descobrir que o Hitman, como que tinha falado no outro dia, o Bob, se calhar está por trás disso. E o que é que aconteceu aí, não é? O que é que vai ser o conflito entre Hitmans, entre famílias de Hitmans, não é? Não se sabe, mas quase que ficas um bocado envolvido também nisso, não é? Tu queres que os maus da fita Lutem se entre comam eles. vivos, Yeah, não exato. é? E lutem entre eles, agora tomem, que é para comerem o vosso próprio veneno, não é? Que vocês é que levaram a isto, tipo, não é? But, Que pronto, depois acabam por é. ser testemunhos da sua própria violência. Yeah. Que depois, tipo, essa ideia que tu ficas, agora eles vão lutar entre eles e de repente, acorda, tu vês a imagem do Wagner Moura, do Armando, é tipo, "Pô, que injustiça, Yeah, nem just nisto stupid. conseguimos. Yeah. You Mas would hope that you would. Mas, ou seja, é essa que é. sim, é isso que O funciona efeito emocionalmente. dramático é que Yeah. you hope, but then it's taken away from me. You don't give what I want, but you give what I need, which is the important thing. So, yeah. Alguma ideia final? Não. Só que tenho que ver mais filmes do Kleber Mendonça Filho. Bacurau e tudo isso, yeah. Yeah, esses filmes Yeah. todos. Isto é o primeiro que vi dele. Should. Yeah, Não é o primeiro. yeah. Yeah. Mas sim, Acho que é definitivamente um dos concorrentes mais fortes aos Oscars que nós vimos sim, até agora, também a acho que sim. acompanhar com sempre que nós já vimos Marty Supreme, Marty Supreme. portanto, Yeah. pode-se dizer Há muitos. pela mão de Acho que Royale Without Cheese que One Marty Battle After Supreme, Another, Marty O Supreme. Agente Secreto, One Battle After Another, O Agente Secreto, One Battle After Another, Marty Supreme. E será que há Seal aqui of um quarto? Approval. Se o Blue Moon Até tivesse agora? para melhor filme, O mas não Blue está, Moon. pois O Blue Moon está para melhor definitivamente filme, recebe. Está presente para muitas coisas, não sei se para melhor filme, mas está presente para mas key sim, themes, esse como recebe por exemplo o sem argumento, dúvida. Yeah. e recebe sem Nosso dúvida o Seal of Seal of Approval. Approval. Muitos outros, infelizmente, como temos vindo a ver, não têm tipo uma grande. Mas It Was Just an Accident, eu pronto, não adorei, mas é um Mas bom tem, filme. mas tem o seu. É um bom É um filme. bom filme para todos os efeitos, mas sim tipo. Acho que em geral, Há outros. o ano passado, Se acho bem que que o este One ano, Battle os After filmes que Another. falámos até, Yeah. quer dizer, os filmes que falámos até agora,
têm sido bem melhores, em regra geral, do que os filmes do ano passado, que houve muito mais esta. Yeah, 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 Tipo, yeah, era. yeah, yeah. Mesmo o Anora gostei, mas não foi um filme. Sim, é isso, é Ok. isso. E acabou por Falámos ser do aquele que ganhou Conclave. melhor atriz, melhor Quem realizador, ganhou se quase calhar tudo, até, e yeah. melhor filme, não? Melhor filme, sim, sim. Yeah. Foi o Anora, yeah. Mas sim, acho que o ano passado houve mais filmes tipo ambivalentes, desinteressantes, mais filmes tipo o Bugónia. Essa sensação de ok. True. That's okay. Enquanto este ano, filmes muito bons. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica!